iniciando o nosso webinar de recuperação de crédito estratégica e humanizada, né? Um processo que tem gerado bastante dificuldades para as cooperativas, não só de crédito, mas acho que em geral também as instituições financeiras, né, esbarram nessa dificuldade de cobrança. E aqui hoje nós reunimos um time de especialistas para falar justamente como tem sido o dia a dia dessa cobrança em instituições financeiras e também, principalmente, nas cooperativas de crédito, né? E aí apresentar para vocês esse time aqui que está conosco hoje. Eu sou Rafael Peloso, sou coordenador de marketing aqui na Nexo, e hoje quem vai fazer mediação aqui sou eu. Mas os grandes astros desse webinar aqui estão aqui comigo, que é o Dr. Gabriel Colombi, que é jurídico do Cicobi Amazônia, o Matheus Mariano, que é supervisor de recuperação no Cicobi Cred, e o Gilmar Martins, que aí é um vasto currículo aqui, aí cada um depois vai ter uma oportunidade de fala e fala também da sua atuação. Falar um pouco sobre a Nexo, que é uma empresa que nasceu do cooperativismo, né? Tem ajudado desde 2018 com soluções que geram valor, principalmente em hiperautomação, em CRM, em RPA, agora atuação também, em BI, e sempre integrando sistemas. E acho que esse é o grande diferencial da Nexon no mercado, que integra sistemas e gera soluções que vão de acordo com o cliente, né? E hoje, um pouco desse webinar, a gente vai falar um pouco sobre o nosso módulo de cobrança e ajuizamento, que é o que nós temos implantado tanto na Cicobi Amazônia como na Cicobi Cred, que vai falar dessa atuação no dia a dia, né? Como nossos parceiros têm usado nossa tecnologia também e como tem potencializado essa cobrança e também o ajuizamento. Então, alguns tópicos que são importantes aqui, que é a automação por regras, os fluxos padronizáveis e auditáveis, a redução de erros manuais, porque é tudo feito de forma automatizada, agilidade no controle da inadimplência e também ações automáticas baseadas no comportamento do cooperado, que aí a gente tem também essa facilidade de entender como que está o cooperado, de fazer cobranças prévias, né, avisos de cobrança para que não chegue na inadimplência e depois da inadimplência, e tudo isso num omnichannel, né, com uma plataforma que permite uma comunicação de vários canais. E para além disso, né, nesse webinar, nós vamos conversar com o Dr. Gabriel Colombi, pedir para você se apresentar, doutor Gabriel, e também falar um pouquinho da lógica da Lei 4966, resolução, perdão, que aí trouxe bastante mudança, né? Então, a palavra é sua agora, doutor Gabriel. Muito obrigado, Rafael. Prazer estar aqui com você nesse webinar. E eu sou o Gabriel, advogado da Cooperativa Cicobi Amazônia, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos que me solicitaram, por exemplo, sobre a Lei 4966, também um pouco sobre a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor, também voltado para a cobrança judicial e extrajudiciais também da instituição financeira. Um exemplo, Rafael, pode passar, por gentileza. Isso. Vamos começar pela resolução 4966. Essa resolução, ela trata sobre a classificação das operações de créditos e constitui as provisões para as perdas esperadas. A resolução, ela é recente, ela entrou em sua vigência principal agora recentemente em janeiro de 2025, só que ela já foi publicada em 2021. Só que, no entanto, as instituições financeiras elas passaram de um período de adequação, né, para se adequar a essa nova resolução do ano de 2022 até o ano de 2024. Então, ficou esses 2 anos ou um pouco a maior para as instituições financeiras e empresas se adequar a essa resolução 4966. E um dos principais objetivos, pessoal, dessa resolução, que ela é definir as regras de classificação e reconhecimento e baixa dos instrumentos financeiros. E a sua aplicação também principal seria regular a constituição de provisão para perdas esperadas. Essa resolução, ela substituía a antiga resolução, que é a resolução 2682 de 99. Então, essa resolução ela trouxe um aspecto muito importante para o risco e a prevenção
também e na melhoria de tomadas de decisões, tanto das instituições financeiras, também para as empresas vinculadas. E as suas principais mudanças também dessa nova resolução seria uma delas a classificação e a mensuração dos ativos financeiros, que a classificação ela deixou de depender da intenção. Um exemplo, nós temos uma operação de crédito, nós só iríamos tomar a decisão após a operação de crédito já entrar em inadimplência. Então, essa resolução, ela entrou em vigor para fazer isso ao contrário, para a gente prevenir uma possível perda e uma possível dificuldade para a nossa instituição financeira ou para a empresa também. E a classificação e a mensuração, ela traz também em vigor um modelo de negócio da própria instituição financeira, a detenção até o vencimento, as respectivas renegociação das operações para os gestores também da instituição financeira. E o nosso sistema, ele fazia umas tratativas de prevenção também. Outro aspecto importante a ser mencionado aqui, neste webinar, que seria sobre a provisão de perdas esperadas. Diferente da resolução anterior, que o modelo de perdas incorridas, que as perdas seriam analisadas pela empresa e também pelo sistema após a inadimplência, com a entrada em vigor dessa resolução 4966, a provisão ela realiza para um modelo prospectivo, um modelo de como forma da gente antecipar o risco daquele negócio, daquela operação de crédito. E também, outro aspecto importante seria ajustar as provisões conforme o aumento de risco. Então, nós já estamos antecipando o risco que a futura operação de crédito ou também a dívida do nosso cliente, nós estamos antecipando o que ela pode ocorrer nessa atual resolução. E também os desafios operacionais que nós temos na cooperativa. O Rafael, pode passar, por gentileza? Isso. Seria um dos principais desafios operacionais dessa resolução, dessa recente resolução, seria a complexidade técnica. E o que seria essa complexidade técnica? Ela exige um novo sistema de modelagens de crédito. Um exemplo, da gente fazer algumas alterações nas nossas políticas de créditos, nas políticas de cobrança, para termos compatibilidade com essa resolução. E também como forma de nós próprios mesmo proteger a nossa empresa ou a instituição financeira, para a gente antecipar a análise também dos riscos de negócio. E outro também seria um dos desafios principais sobre a revisão dos processos. Também a gente analisar os fluxos operacionais, as análises das operações em si e revisar de forma clara os processos da nossa instituição financeira. Um exemplo, nós já, conforme essa nova resolução, nós já fizemos várias alterações nas nossas políticas de créditos, também os prazos, as regras de cobrança para se adequar a essa resolução e também como forma de prevenir alguma possível perda indesejada. Então, nós não temos hoje, muitas vezes, algumas perdas indesejadas. Pode ocorrer de vez em quando, isso é normal, mas com a entrada em vigor e também da nossa revisão dos processos e adequação, nós analisamos uma melhoria muito grande em relação às nossos débitos, nossos devedores, né, que nossa régua de cobrança, nós analisamos um aspecto muito importante. E os benefícios? Nós só falamos dos desafios, né, e vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, que eles daria maior transparência. Também, tanto para a melhoria da confiança dos investidores ou supervisores, e também maior transparência para a própria instituição financeira. Por exemplo, nós temos um crédito ou algum débito em aberto. Qual que é o risco? Qual que é o prejuízo que eu vou tomar com essa operação de crédito? Então, essa maior transparência não serve tanto só para externamente, mas também internamente para a própria empresa ou para a própria instituição financeira, para também os supervisores, os gestores fazerem uma tomada de decisão melhor e também com base nas decisões e com base também no sistema e da melhor forma. O outro também, a nova resolução 4966, ela trouxe um novo modelo de provisão,
que seria, ela introduz esse modelo de provisão para as perdas esperadas de crédito, substituindo, né, aquele modelo anterior de perdas incorridas que eu mencionei para você na Resolução 2000. Então, essa mudança, ela busca tornar a contabilidade da instituição financeira mais preventiva e transparente. Então, esse novo modelo de provisão da nova Resolução 4966, ela é de grande valia, a meu ver, para tanto para as instituições financeiras e também para as empresas que estão vinculadas a este aspecto. E ela trouxe umas mudanças muito importantes também nas tomadas de decisões e também no aspecto de cobrança, que muitas vezes nós temos alguma operação de crédito ou algum débito do nosso cliente que ele está em atraso, a gente pode já analisar qual que é o prejuízo que eu vou ter com aquela operação, qual que é o prazo que ela tem, qual as possibilidades que eu tenho de ganho também nesse sentido, e o que, que seria o modelo de perdas esperadas agora dessa nova resolução, que em vez de reconhecer somente após o evento de inadimplência, após a operação de crédito entrar em inadimplência, as instituições e também empresas agora devem prever as possíveis perdas conforme os modelos e estatísticas dos nossos sistemas internos. Então, esse é um aspecto muito importante que eu vejo de grande valia também, porque na resolução antiga, que eu mencionei para vocês, era só quando o cliente já estava inadimplente que nós falamos, nossa, ele está inadimplente com débito, um exemplo, 100 mil, 200 mil, o que, que nós vamos fazer agora sobre isso? Eu tenho prejuízo de 100 mil reais. Nossa, eu já vou para o estágio 3, vou provisionar 100% da operação dele. Então, com a entrada em vigor dessa nova resolução, as empresas elas têm essa possibilidade, conforme os sistemas internos das instituições financeiras, empresas, elas podem prever isso. Olha, como esse associado ele está saudável, ele está com débitos na praça, e tudo isso a gente pode verificar. E a provisão, ela se baseia nesses três pilares que eu estou mencionando para vocês, que é a probabilidade de inadimplência, o percentual da perda esperada caso haja inadimplência do cliente e também o valor exposto ao risco no momento da inadimplência. Então, tudo isso nesses três pilares para a provisão, ele consta. E esses fatores, eles são estimados com base nos modelos estatísticos e dados internos e externos da instituição financeira. Muitas vezes o sistema, de forma automática, ele puxa alguma informação externa do seu cliente, um exemplo que na praça ele já está devendo. Então, muitas vezes isso pode também puxar o risco desse associado, elevar o risco desse associado. Então, é muito importante a gente fazer uma análise de uma forma geral de como o associado ou o cliente, né, ele está ao tomar o crédito, da gente verificar como ele está na praça, um exemplo, o seu bacen, as suas restrições. Então, tudo isso conta na tomada de decisão. Então, essa resolução ela veio para nos auxiliar ainda mais nas tratativas de solução sobre os débitos em atraso. E também, outro aspecto, como nós conseguimos identificar esses estágios, que eu mencionei para vocês, que nós temos os três estágios. Vamos começar um exemplo do estágio 1. O estágio 1 é aquele risco de crédito normal, que muitas vezes o cliente não está inadimplente, ele está com a renda muito positiva, ele está honrando diariamente, de forma, antes, muitas vezes até antecipando, né, o pagamento dos seus débitos antes do vencimento. E a operação em si, ele não aumenta nenhum um aumento significativo no risco de crédito. Então, por isso que o cliente, ele vai estar sempre no estágio 1. E como identificar, dando para vocês um exemplo de como identificar a pessoa que está no estágio 1. Um exemplo, ou o cliente está inadimplente, né? Ou também, em alguns casos, ele pode estar inadimplente, mas vamos ver antes dos 30 dias. Ele está inadimplente de um cartão 20 dias, não efetuou a quitação daquela operação antes dos 30 dias. E também não há atrasos relevantes. A probabilidade de perda também não aumentou significativamente. Então, esse cliente ele vai se enquadrar de forma automática no estágio 1. No entanto, já o estágio 2, ele aumenta um pouco, significativamente um pouco o risco do crédito. E o que, que a gente pode indicar que esse cliente, né, ou essa operação, ela pode ir para o estágio 2?
Então, muitas vezes, os atrasos, eles já estão superiores a 30 dias, só que são inferiores a 90 dias. Um exemplo, ele tem uma parcela em atraso, duas parcelas em atraso, um com 50 e outro 60 dias. Também teve uma queda na sua renda, a mudança também negativo no comportamento do setor a qual ele está vinculado, por exemplo, ele é empregado, agora está desempregado, ou também uma crise setorial também que está vinculada, né, à renda dele. Então, isso tudo pode interferir também, que o sistema pode fazer uma leitura e pode encaminhar ele para o estágio 2. Já o estágio 3, ele já está inadimplente. Um exemplo, eles têm a operação de créditos de valores acima de 90 dias. Então, pessoal, esse do estágio 3, quando está inadimplente já acima de 90 dias, que é a nossa régua de cobrança, já é enviado para o nosso setor jurídico, nosso escritório prestador de serviço do Sicoob Amazônia. Então, a gente já inicia as tratativas de execução contra os devedores. Então, esse é um aspecto também que a gente analisa sobre a viabilidade também. Muitas vezes, algum cliente ele já está no estágio 3 e ele já vem conosco, já tentando renegociar. Ah, eu quero renegociar, mas a gente vê a análise completa do seu grupo econômico ou também do seu débito atual, que a gente toma a decisão mencionando, podemos renegociar? Porque quando há uma renegociação de operação de crédito, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, pode renegociar, mas o devedor ele continua no estágio 3. Então, ele já, a qualquer momento, ele já pode provisionar 100% do débito de sua operação de crédito. Então, a gente, como assessoria jurídica, a gente também tem um conhecimento técnico interno junto com a instituição financeira, a gente toma essa decisão. Ou instituição, Sicoob, podemos renegociar? Qual que é o parecer de vocês? Temos essa viabilidade ou essa oportunidade. Então, é uma tomada de decisão em conjunto, não só no aspecto jurídico, mas também com o auxílio do Sicoob para a gente também não ter uma perda significativa da operação de crédito. E também a mudança desses estágios, que é 1, 2 e 3, eles não dependem apenas do atraso na operação de crédito. Ela pode variar em relação à data inicial da operação. Então, pessoal, é muito importante a gente analisar também como mencionei para vocês, de forma ampla. Não só o cliente veio adquirir uma operação de crédito ou quer fazer uma renegociação conosco, mas nós temos que analisar de forma ampla todos os aspectos e também as dificuldades e probabilidades de perdas que a gente pode ter no futuro com essa operação de crédito. Também vou falar com vocês um pouquinho sobre a Lei de Proteção de Dados, que ela é muito importante também, como a gente trata nos aspectos de cobrança judicial, cobrança extrajudiciais, ou também até cobrar aquele cliente que já está devendo para nós um bom tempo. E neste aspecto, essa lei de proteção de dados, ela entrou em vigor em 2020. E o que seria essa LGPD? Um dos aspectos importantes que ela regula o tratamento de dados pessoais, tanto no meio físico quanto no digital, ou pessoas físicas e também pessoas jurídicas públicas ou privadas. E neste caso, o que seria um dado pessoal? Muitas vezes a gente, mas o que seria? Segundo a LGPD, ela menciona que os dados pessoais elas são qualquer informação relacionada à pessoa física identificada ou identificado. Um exemplo aqui, o seu nome, seu CPF, a localização, o seu endereço, seu e-mail. Então, isso é um dado pessoal da pessoa. Temos também os dados sensíveis, que eles merecem um pouco da nossa atenção. Muitas vezes sobre a religião e outros aspectos também são alguns dados sensíveis que a gente merece atenção também. E em relação aos princípios da LGPD, um dos principais, que as empresas elas devem tratar os dados com base em desses principais princípios, como, exemplo, a finalidade, o uso próprio e específico daquelas informações. Para que eu estou utilizando? Um exemplo, na sua instituição financeira, o cliente ele veio abrir uma conta, então é importante que colhe a assinatura dele nos termos, e isso é uma das coisas primordiais. Por quê? Em alguns aspectos jurídicos, a gente necessita das informações. A pessoa só abriu a conta, só que não
assinou nenhum documento. Então, ele não deu de acordo para tratar os seus dados pessoais, um exemplo da finalidade. Então, isso é muito importante para a gente colher a assinatura nos termos, nos contratos, de todas as informações que o cliente, né, ou prestar para a empresa. Então, é muito importante a gente colher essa assinatura para ter a ciência dele. Também sobre a necessidade, que é o mínimo de dados possíveis. A necessidade, eu preciso das suas documentações para abertura de conta, preciso das suas documentações para formalizar esse contrato. Então, a gente necessita deixar o consumidor, o cliente, ele sempre ciente do que ele está assinando e muitas vezes também como forma de prevenção para nós. E também sobre a transparência, que o titular ele deve saber para que está sendo feito os seus dados, qual o objetivo que ele está feito os seus dados. E um dos aspectos mais importantes sobre a LGPD, ao meu ver, é sobre a segurança, contra a proteção dos acessos não autorizados. Então, é necessário a gente ter uma segurança muito importante sobre os dados que a gente está pegando dos clientes, porque muitas vezes pode ocorrer uma quebra de sigilo ou uma invasão de hacker, e muitas vezes pode ocorrer uma dificuldade na empresa, até no aspecto jurídico, que nós já verificamos várias ações no qual as empresas perderam, e elas teve que pagar para o consumidor um valor muito elevado em condenação. Então, isso é muito importante da gente verificar sobre a segurança nos aspectos das informações sobre a LGPD. E também sobre a prestação de conta. E as empresas, elas devem provar que elas estão dentro das leis, que elas estão utilizando os dados dos seus clientes em conformidade com a legislação. Isso também já ocorreu anteriormente, das empresas se adequarem também sobre essa lei de proteção de dados. Eu creio também na empresa de vocês, na instituição financeira a qual vocês estão vinculados, já estão compatíveis essa base legal das instituições financeiras. E também um dos aspectos importantes sobre a base legal dos tratamentos dos dados. Muitas vezes a gente tem medo também, eu vou executar, vou ajuizar uma ação contra esse devedor, mas será que essa informação eu posso colocar na petição? Ou isso ocorre um risco? Não, pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Que a LGPD, ela permite a gente utilizar esses dados. Um exemplo também, primeiro ali que eu mencionei para vocês, o consentimento do titular, que eu já mencionei sobre a necessidade de assinatura nos termos, né, para a gente ter esse respaldo documental. Também outro aspecto importante sobre a execução dos contratos, tá? Tem algum devedor a gente pode executar de forma tranquila, tá? A gente pode incluir nos autos do processo a célula de créditos, o extratos, a ficha gráfica do devedor, isso é de forma tranquila também. E o exercício de direitos em processos judiciais. E o que seria isso? Um exemplo, a gente tem alguma ação contra o nosso cliente, isso também é permitido, tá? E outro aspecto importante também, que é a empresa, em caso de algum cliente ele solicitar alguma informação, que a empresa ela deve informar ao titular qual a base legal para a utilização e tratamento desses dados. Um exemplo, eu estou utilizando seus dados, caso ele conteste para fazer a execução de algum contrato, ou também não, eu posso utilizar os seus dados porque eu tenho o seu consentimento. Aqui, o senhor assinou esse termo de abertura de conta, ou o senhor assinou esse contrato de prestação de serviço. Então, isso é um aspecto muito importante da gente deve analisar e vocês podem ficar tranquilo sobre essas tratativas. Outro aspecto importante também é o ciclo de tratamento dos dados. O que seria esses ciclos? Que seriam as coletas, né? Da primeira seria a coleta quando a empresa recebe o dado por formulário ou um contrato de prestação de serviço. O Rafa, você poderia alterar para nós, por gentileza? Isso, muito obrigado. Um exemplo, essa coleta, pessoal. Essa coleta de informação ela pode ser de forma ampla. Um exemplo, nosso cliente ele assinou o contrato de prestação de serviço, ele assinou uma célula de crédito bancário, ou ele realizou a abertura da conta, ou ele fez o cadastro aí com vocês na empresa. Então, essa coleta ela é válida e ela está dentro do ciclo de tratamento. Já o tratamento desses dados que você efetua a coleta, ele pode incluir o acesso, a análise, a organização e o arquivamento e até o compartilhamento
desses dados. Então, o tratamento é o que a empresa vai fazer com esses dados do cliente que foi coletado. Então, esses tratamentos, vocês vão arquivar em nuvem o contrato ou deixar impresso aí em algum arquivo da sua empresa, da sua instituição. Então, essa parte é muito importante. E os armazenamentos desses tratamentos e dessas coletas de informação. E pode ser em nuvem, e pode ser em servidores próprios da própria empresa. Então, isso é um aspecto muito importante. E o compartilhamento? Muitas vezes, posso compartilhar essa informação? Aqui também na instituição nós temos vários ofícios da polícia e também dos tribunais de justiça. Então, essa forma de compartilhamento ela é válida. Muitas vezes também é só alguma informação que essas instituições públicas solicitam. Me envia, por gentileza, o endereço do cliente, me envia o nome completo, o e-mail. Então, isso é um dado que ele não é sensível. Então, a gente pode compartilhar também com essas instituições públicas também. E em relação à eliminação, quando os dados eles já deixam de ser obrigatórios, um exemplo, o cliente não possui relacionamento com a empresa, não possui nenhum débito em atraso conosco, então ele pode solicitar, eu quero que seja exclusa os meus dados com vocês. Então, isso ele pode realizar essa possibilidade, tá bom? E também em relação à segurança da informação, que a LGPD ela exige uma adoção de medidas técnicas e administrativas para poder proteger os dados pessoais contra, um exemplo, os acessos não autorizados, os vazamentos. Muitas vezes também um hacker pode invadir o sistema de servidores de vocês, também a perda e destruição ou modificação indevida. Um exemplo também dessas medidas recomendadas, tanto que nós já fizemos aqui na instituição Sicoob, também vocês podem cumprir também na empresa de vocês. Um exemplo, um controle de acesso, a criptografia de senhas para ficar um pouco mais difícil, o treinamento também com os funcionários sobre como a segurança da informação é muito importante também. Também o backup seguro com senhas fortes para a gente ter essa possibilidade também de mitigar os riscos sobre a lei de proteção de dados, que muitas vezes é um risco também para a própria empresa a gente não cumprir com essa segurança da lei de proteção de dados. E também, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Código de Defesa do Consumidor. Rafa, pode passar, por gentileza? Isso. E vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um dos aspectos principais também, que até os devedores eles contestam também, muitas vezes até nossas execuções, que é umas cobranças muito acima do mercado, o elevado, a cobrança de juros abusivos, sempre tem esses questionamentos também dos nossos consumidores. E o CDC, ele estabelece os direitos e deveres dos consumidores e fornecedores, que é um dos aspectos muito importantes, que ele está regulando as relações de consumo com base na boa-fé, transparência e o equilíbrio também contratual. E a finalidade do CDC, ser uma das principais, é proteger o consumidor, a parte vulnerável na relação de consumo. Um exemplo, coibir as práticas abusivas por parte das empresas ou também até nos seus contratos de prestação de serviços ou nas células de créditos bancários. Então, o direito do consumidor, ele veio como forma de prevenir essas possíveis inadimplências e também uma cobrança abusiva por parte das instituições financeiras. E quem está envolvido nesse sentido? Tanto a pessoa física, também muitos acham, a pessoa jurídica também não é consumidora. Sim, ela pode se enquadrar como também uma consumidora vulnerável, quando ela está utilizando algum produto. Eu até coloquei observação para vocês aí, ó, que mesmo as empresas, ela pode ser consumidoras se forem parte vulnerável na relação, que é um entendimento recente do STJ. Então, nossa própria empresa, ela pode ser vulnerável e ela pode se enquadrar também no Código de Defesa do Consumidor. No que se relaciona às cobranças de dívidas, que é um dos aspectos principais do nosso webinar, o Rafael, pode mudar, por gentileza? Um exemplo dos contratos e práticas abusivas, pessoal. Um exemplo proíbe também o aspecto de venda casada e recusar a venda por motivos e elevar também o preço sem justa causa também.
E, no mais, as cobranças das práticas abusivas seria nesse sentido. Rafael, pode mudar, por gentileza? Um exemplo, pessoal, sobre a cobrança de dívida. O artigo 42, ele menciona isso muito importante sobre a cobrança de dívida, que a gente deve cobrar os débitos do consumidor inadimplente, que ele não será exposto ao ridículo. Muitas vezes, a gente quer fazer uma cobrança... Rafael, pode alterar para o próximo. A gente quer realizar uma cobrança, né, de um débito com o consumidor, mas muitas vezes, pode até gerar uma cobrança abusiva. Muitas vezes, um exemplo, a gente realiza muitas ligações contra o consumidor fora de horário comercial, fora de 8 às 16 horas da tarde. E também a cobrança indevida, ela pode gerar a devolução em dobro. Então, esse é um muito aspecto importante para a gente também analisar qual que é o débito do cliente também. E mesmo as empresas terceirizadas, né, elas têm que seguir o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente precisa estar ciente, colocar ciente nossos prestadores de serviço, para eles realizar um em acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Rafael, pode passar, por gentileza? E também a melhoria, pessoal, para a gente garantir uma segurança jurídica. O primeiro que eu mencionei para vocês é um conhecimento teórico e prático sobre o produto, que muitas vezes a gente tem um conhecimento teórico, não tem um conhecimento prático. Então, isso é muito importante para a gente analisar. Também o sigilo, que eu mencionei para vocês sobre a lei de proteção de dados, o risco de negócio, os produtos compatíveis com o consumidor também e a prudência da gente realizar a tomada de decisão. Desse aspecto, eu finalizo aqui para vocês e passo a palavra para o Rafael para a gente dar continuidade, tá bom? Muito obrigado. Acho que o tema é bastante extenso, né? O Dr. Gabriel conseguiu passar para a gente bastantes aspectos, né? Até ele deixou uma frase para nós aqui, para finalizar, né? Não há nada de errado em correr risco, desde que não se arrisque tudo. E acho que é isso que tem sido feito aí no Cicobi Amazônia, né? Até quando ele falou dos processos, a importância da tecnologia também, da implementação da tecnologia. Acho que esse é um assunto que nós vamos voltar, né? E mostrar nessa revisão dos processos. Como que a tecnologia ajudou nessa régua de cobrança, que é o assunto que o Matheus vai explanar para a gente aqui mais tarde, logo após a apresentação do Dr. Gilmar também, que aí o Dr. Gilmar vai trazer um panorama para nós de como que está o endividamento, né, do brasileiro. Aí é um tema que sempre é recorrente, que sempre traz aqui para nós esse endividamento. E agora a palavra para o Dr. Gilmar, que faz aí um panorama para a gente aqui. Vamos lá. Obrigado aí, Rafael, pela oportunidade da comunicação aí, né, o convite pela Nexo, né, também aí agradecer aí a participação do Gabriel e do Matheus. Sei que o tema é de grande relevância e a gente sabe que o tempo ele é bastante complexo, tá? Não é que ele é complexo, ele, diante do momento que nós atravessamos as questões econômicas, né, são diversas situações, diversos pensamentos, e, de fato, hoje, o processo de recuperação de crédito, com a jornada de recuperação de crédito, ela é bastante sensível do cenário econômico, tá? Ainda mais aí, o doutor Rafael pontuando as questões da 4966, foi até bastante sucinto, porque nós estamos falando de uma normativa que ela tem 27 páginas, né, com 81 artigos, né, e você discorrer isso em 10 minutos é extremamente complicado, tá? Eu vou pedir... O áudio ruim? Alguém está dizendo que o áudio está ruim, não está conseguindo ouvir? Aqui eu estou conseguindo, Gilmar. É que teve uma pessoa que levantou a mãozinha dizendo que não está. Então, vamos lá. Então, assim, para a gente seguir o tema aí, eu vou pedir para o Rafael passar, acho que são 4 slides rapidinho, só para dar uma conotação do cenário que nós estamos vivenciando, tá? O propósito da minha fala aqui é mostrar o cenário atual, as tendências, né? E a importância, né, da atuação conjunta entre cooperativas e as empresas de cobrança, tá? A bem da verdade, o Brasil enfrenta uma crise silenciosa de inadimplência, né? Nós estamos falando com mais de 77 milhões de pessoas estão negativadas, tá?
E dentro do contexto, o principal vilão, né, é o cartão de crédito, né, responsável por uma média de 27% das dívidas, né, nas cooperativas. Na minha visão, o desafio é manter o equilíbrio entre acesso ao crédito e a sustentabilidade financeira. Tá? A gente percebe que a inadimplência ela afeta diretamente, obviamente, a capacidade de concessão de crédito, o consumo e a saúde do crescimento econômico nacional. A gente sabe que isso aí impacta em taxa de juros. Tá? Então, por isso que é de importância dialogar sobre esses. Tá? Pode avançar, Rafael. Uma das coisas em que, quando a gente foi chamado para esse bate-papo, né, dessa matéria aqui, falar sobre as questões da 4966 e o processo de recuperação de crédito, a gente precisa colocar aqui que o mercado de recuperação ele está se reposicionando. Né? E em que aspecto? Tecnologia, ética e resultados. Né? Mas eu explico rapidamente. Tá? O setor está migrando de abordagens agressivas para modelos mais empáticos e tecnológicos. Não tem como. Cada vez mais o cooperado ele quer empatia, né? E também, para acelerar esse processo, tem que se ter tecnologia. E por que eu falo desse processo tecnológico? Eu sou diretor administrativo do Secobesp, que é o sindicato das empresas de recuperação de crédito do Estado de São Paulo. Estamos falando aí que são mais de 33 mil empresas no mercado hoje de recuperação de crédito, onde empregam no Estado de São Paulo mais de 100 mil pessoas no Estado. E a gente tem passado aí por um momento de autorregulamentação do setor. A gente tem enfrentado algumas situações que cada vez mais dificulta o relacionamento da jornada no processo de recuperação de crédito. Vamos dizer rapidamente uma que aconteceu na questão de 3 meses atrás, de um projeto de lei pelo deputado Jorge Caruso, né, deputado estadual, onde estava se colocando numa mesma situação, né, a atividade do Instituto de Telecobrança e Telemarketing. Mas, né, a gente dialogando com o deputado, acabou se tirando dentro desse projeto de lei, que foi a 1636, tirando que a telecobrança sai fora disso. E qual que era o objetivo? Era fazer com que os clientes inadimplentes que não quisesse aceitar essa ligação, ele podia muito bem ir lá e colocar o telefone dele como o não perturbe, a exemplo do que acontece com o telemarketing. Então, essa autorregulamentação do setor de cobrança, a gente tem trabalhado fortemente aí com outros institutos, que seria o IGEOC, juntamente às questões legislativas, né, para que a gente possa mudar esse pensamento. Né? Ou seja, hoje as empresas de cobrança elas são fundamentais dentro do processo de taxa de juros no mercado em termos da inadimplência. Tá? É só para dar um overview isso para vocês. Então, quando se fala em modelos mais empáticos e tecnológicos, entenda, a inteligência artificial, né, com o app do Machine Learning, ajuda a prever o comportamento do devedor, né, e, com isso, personalizar as negociações. Né? Porque a 4966, de fato, ela vem mudando, já mudou esse cenário, porque de nada adianta você ter um BI de dados se, de fato, ele não gerar algumas ações. Cada vez mais o BI de dados, ele te propicia a personalização e também a hiperpersonalização do seu cooperado. Então, você precisa cada vez mais tratar, né, os iguais com as suas desigualdades e os desiguais com as suas desigualdades. Né? Não dá mais para você tratar a sua carteira de forma única. Né? Não dá mais. Né? Hoje, o modelo que se tinha na 2682, né, na 3380, ela cai por terra. E hoje, a maior preocupação que o mercado se tinha era qual? É que não deixar esse cliente a chegar a 180 dias de atraso. Né? Porque aí eu teria a minha obrigação, de fato, de provisionar sempre o prejuízo, todo o contrato. Agora as regras mudaram. Tá? Então, diante disso, a automação de processos, né, envolvendo chatbots, eles agilizam a cobrança, né? E melhora também a experiência do cliente. E um detalhe maior aqui, que dentro desse processo,
A ética ela ganha um espaço. Não é esse espaço. O foco em educação financeira, cada vez mais levar isso, né, essa questão da educação financeira, uma renegociação justa, né, e a preservação da relação com o cooperado. Cada vez mais esses princípios e acaba fortalecendo, né, essa questão do reposicionamento em termos do processo de recuperação. Tá? Aqui eu posso trazer alguns cases de aprendizado de empresas especializadas, ou seja, que cada vez mais a gente tem observado dentro desses nossos associados do Secoberp, em que estão se investindo muito na cultura organizacional muito forte. E em que aspecto? Foco no colaborador. E qual o objetivo? Fortalecer como ele deve se colocar com o cooperado. Então, mudou-se aquelas regras de cobrança, o qual o próprio doutor Gabriel apontou, de uma cobrança fervorosa. Não dá mais para ser deste modelo. Tá? E dentro dessas questões também, o que as empresas especializadas têm ganhado resultado é uma inovação contínua. A inovação ela não pode ser por um mês, por 2 meses, por um ano, não, ela é contínua. E isso atrelado ao uso inteligente da tecnologia. Que um detalhe em que eu gosto muito de mencionar, porque tecnologia sem sensibilidade, ela não traz resultado. Então, a tecnologia ela tem que propiciar uma sensibilidade. Aí ela traz resultado. Porque implementar tecnologia sem saber o que está implementando e não ter sensibilidade não vai trazer resultado. Só vai gerar mais custo operacional para as cooperativas. Tá? Um detalhe também que é a experiência do cliente. Né? Isso é um diferencial competitivo. Um exemplo aqui. As empresas que adotaram o BI e a análise preditiva conseguiram reduzir a inadimplência e aumentar a recuperação do crédito em até 30%. Reduzir a inadimplência, o que eu quero dizer é que aquele cliente que era contumaz em pagar com 45 dias, ele começou a pagar com 15 dias. Né? E com isso você acaba aumentando a recuperação em até 30%. Isso são dados estatísticos que a gente tem acompanhado. Tá? E outro case que a gente tem observado, que é do aprendizado, né, é a flexibilidade, a empatia. E aqui, quando eu falo empatia, não é aquela empatia que é gentileza. Né? Empatia aqui não é gentileza, ela é estratégia. Talvez mais, quem está na linha de frente lidando com o inadimplente, precisa entender que empatia aqui não é gentileza, é estratégia. Né? E são os pilares da nova cobrança, dizemos assim. Então, aqui, da sustentabilidade em termos de recuperação do crédito. Tá? Outra coisa também que nós acabamos discutindo dentro do projeto desse webinar é a importância da parceria, né, cooperativa mais empresa de cobrança. A bem da verdade também, a união entre cooperativa e as empresas especializadas permite eficiência operacional, e isso traduz em redução de custo, soluções personalizadas, né, entenda, para diferentes perfis de cooperados, não dá para tratar os cooperados na mesma linha, não dá. E aí tem também o fortalecimento da sustentabilidade financeira da cooperativa. Né? Não tem como. Intercooperação e parcerias estratégicas, elas são diferenciais competitivos no cenário atual. Né? E dentro dessas características que eu estou passando, o exemplo também que eu posso demonstrar aqui, conhecendo um pouco do sistema operacional, as cooperativas que adotaram sistemas como o NextCob melhoraram o controle de resultados. Né? Por quê? Porque se tem um gerenciador web de cobrança, onde permite operar e acompanhar cobranças pela internet, com agilidade de distância, tem visão geral de tipos, né? Automaticamente facilita o controle de boletos, vencimentos e com consequente a preocupação que muitas das vezes tem cliente que não paga porque não recebeu o comunicado, o boleto, então você acaba se antecipando essas regras. Né? Tem lá uma visão geral de títulos, onde facilita o controle dos boletos, emissão e boletos com agilidade, porque quando o consumidor inadimplente ele liga querendo apenas o boleto, eu não posso ficar demorando 3, 4 horas
para mandar esse documento para ele. Eu tenho que usar meus canais digitais e rapidamente disponibilizar para ele, tá? Então, aqui, as parcerias, de fato, elas proporcionam eficiência, personalização e escala, né? E fortalece, obviamente, a questão da saúde financeira da cooperativa, tá? Né? Então, esses exemplos do Dexcob, ele acaba ajudando dentro do processo de personalização e hiperpersonalização, tá bom? Aqui foi bem rápido para a gente poder entrar dentro do horário aí, tá? Rafael, aí agora você pode passar a palavra para o Matheus. Acho que aqui o Gilmar foi bastante feliz na fala dele quando ele falou que hoje se resume a três coisas, né? Que é tecnologia, empatia e ética, né? E acho que são esses três pilares que pautam o trabalho da Nexo, né? E aí a gente pode mostrar na prática um pouco de como que isso é aplicado no dia a dia, as regras de cobrança, a revisão do processo, né? Também essa questão aí parece simples, né? Não pagar porque esqueceu de colocar o boleto, né? Acho que vocês encontram bastante esse tipo de inadimplência, né? Que não é nem por falta de recursos ou por falta de intenção de não honrar com o compromisso, é justamente por uma falha de comunicação. E aí a gente tem o Matheus, que é responsável por essa área de recuperação de crédito no Cicobi Cred. E aqui, enquanto ele fala, vou deixar rolando aqui um vídeo de como funciona o módulo de cobrança da Nexo, que é o que ele usa no dia a dia. Então, Matheus, por favor, a fala é sua aqui. Bom dia a todos, me escutam? Primeiramente, só agradecer ao Rafael pela mediação, pela condução do evento, né? Estender os cumprimentos também ao Junqueira e à Mônica, que participaram aí no back-office na construção do evento, e aos colegas, ao Gabriel e ao Gilmar. Bom, como já apresentado pelo Rafael, vou me apresentar e também tratar o assunto de maneira breve. Eu acho que temos que ser tempestivo, né? O roteiro que foi estabelecido. Meu nome é Matheus, eu trabalho aqui no Cicobi Cred. Hoje eu atuo como gerente jurídico, então sou responsável pela esteira de recuperação de crédito, seja em âmbito administrativo ou seja em âmbito judicial, né, atuando ali na supervisão dos escritórios parceiros, e também, e aí complementando um pouco da fala do Dr. Gabriel em relação à implementação da Resolução 4966, sou o responsável aqui na cooperativa pela parte de risco de crédito, né? Pela parte de gerenciamento de riscos da Resolução 4557. Então, eu acho que é bacana a gente trazer assuntos relacionados à recuperação e casá-los com o risco de crédito, que tem sido, né, o grande desafio das cooperativas e das instituições financeiras de um modo geral, que é, de fato, dominar e jogar com a regra da 4966 debaixo do braço, né, para que ela possa se adaptar ao modelo de negócio de cada instituição. Então, só para fazer um breve resumo de como foi o projeto aqui dentro da cooperativa de implementação da 4966, nós fizemos aí durante o ano passado, durante o ano de 2024, como o doutor Gabriel bem comentou, é uma resolução que foi publicada em 2021, né, e aí em complemento a 352 do Banco Central foi publicada em 2023, trazendo os modelos de aplicação da 4966. Nós fizemos aí no ano passado 24 turmas de treinamento aqui na cooperativa, para que todos possam estar preparados, né, todos pudessem estar preparados para que nesse ano de 2025 a norma não nos surpreendesse no sentido negativo, mas sim no sentido positivo. E por que eu comento sobre isso, né? Complementando a fala dos colegas, eu acho que a leitura da 4966 ela é muito dupla, né? Ela tem que ser lida num âmbito técnico, para as áreas de análise técnica, né? E eu falo de crédito rural, mas também tem que ser tratada no âmbito comercial, né? De como que a comercialização do crédito, de como que a precificação dos meus ativos, elas vão influenciar na constituição de resultado financeiro. Então, fazendo um breve resumo sobre a 4966, e aí, com a implementação dessa resolução, aqui na cooperativa, nós encontramos alguns desafios, né? Que poderiam ser melhorados, a gente entendeu aqui internamente que poderia ser melhorado, que era a questão do gerenciamento do processo de recuperação de crédito, seja ele de maneira judicial, seja ele de maneira administrativa, conforme mencionei no início da minha fala. Bom, e aí, através de algumas intercooperações, né, que o Dr. Gilmar bem comentou, que são muito importantes para a existência, né, e para a melhoria do sistema Cicobi como um todo, nós descobrimos aí a Nexo, a empresa parceira nossa, que tem nos auxiliado bastante no processo de recuperação de crédito. Principalmente em relação à tempestividade da recuperação, tá?
como o doutor Gabriel bem comentou, as operações são divididas em estágio, né? E na 2682 a gente tinha o 100% de provisão com 180 dias, mas na 4966 a gente já tem um ativo problemático em 90. Então, essa temporalidade aí, essa atividade que tem que ser feita da recuperação, ela precisa de muito mais tempestividade do que a própria 2682 ensejava anteriormente a aplicação da norma. Então, desses desafios, nós buscamos alguns parceiros, né, fizemos alguns estudos e fechamos uma parceria com a Nexo, aí, que tem 4 meses e meio que nós estamos trabalhando aí com o pessoal. O Rafael está mostrando aí para vocês o módulo de cobrança. E nesse sentido, o que eu entendo, né, o que aqui na cooperativa a gente tem observado que foi a virada de chave, né, que foi o processo que trouxe, vou falar de números um pouco mais no final da minha fala, mas só para adiantar, a gente aumentou em média aqui, o Dr. Gilmar trouxe alguns dados, 120% da nossa recuperação em âmbito administrativo. Quando a gente fala da cobrança antes das ações de execuções que serão propostas aqui na cooperativa em 60 dias. Então, a gente conseguiu mais que dobrar esse processo de recuperação com a implementação de algumas ferramentas, e aí fica um elogio aí anexo de que nós adequamos, eles adequaram essa esteira de recuperação de acordo com a realidade da cooperativa. Então, essa esteira que hoje está em movimento aqui dentro da Secoff Cred é uma esteira que foi modelada pela própria cooperativa. Eles nos ajudaram a implementar, sistematizar, automatizar esses relatórios. Na parte de modelagem também é muito importante, até para a tomada de decisão das alçadas, em relação à concessão ou à retração do processo de crédito, né? Então, nesse sentido, a Nexon nos ajudou bastante nessa modelagem do nosso CRM, né? Do nosso ambiente, que o Rafael mostra para vocês agora. Então, como é que eu enxergo que foi a virada de chave da cooperativa? Primeiro, foram 3 pilares que nós criamos, que são o fundamento da nossa esteira de cobrança, esteira de recuperação, seja ela administrativa ou judicial, que é a segmentação de perfil da dívida e do comportamento do meu associado, né? Como o Dr. Gilmar muito bem comentou na fala dele, eu não posso padronizar, eu não posso assumir que todo associado, que todo cliente, que todo cooperado tenha o mesmo perfil de default, né? Tenha o mesmo perfil de inadimplência. Tem alguns que são inadimplentes crônicos e tem alguns cooperados que têm uma inadimplência momentânea, e até pelo fim de negócio da cooperativa nós temos que entendê-los e tratá-los de maneira empática. Não a empatia de passar a mão na cabeça, mas a empatia que seja efetiva tanto para o negócio quanto para o associado. Então, esse é o primeiro pilar da nossa esteira. O segundo é o contato nos multicanais com linguagem personalizada, né? Então, aí, durante o processo de construção do nosso ambiente, contratamos os chatbots, né, principalmente do WhatsApp. Então, tivemos aí a homologação na Meta também para a segurança da informação, como exposto pelo Dr. Gabriel. Então, nesse sentido, a gente conseguiu criar mensagens personalizadas, mensagens que têm um tom mais acolhedor, que têm um tom empático com os associados, para que eles possam, de fato, entender que a cooperativa não está visando o conflito unilateral, mas muito pelo contrário. A cooperativa está usando toda essa ferramenta, toda essa tecnologia para trazer o associado de volta para casa, né? Até fazendo uma fala do nosso presidente em exercício do nosso conselho, o ano de 2025 é o ano de trazer as crianças de volta para casa, né? Até por questões mercadológicas que foram expostas pelo Dr. Gilmar e por questões regulamentares que brevemente pude expor e o Dr. Gabriel muito bem explicou aí na 4966. E o último ponto, que eu até comentei já, que é o tom de voz acolhedor, né? Sem perder a firmeza institucional. É o que o Dr. Gilmar comentou, da empatia eficaz. Então, nós temos que, de fato, o processo de recuperação ele existe, ele tem que existir, ele tem que ser firme, mas ele tem que também ser pautado no fim de negócio da instituição. Como somos cooperativas, nós temos que deixar o nosso associado à vontade quando se trata do processo de recuperação administrativa. O processo de recuperação judicial já é um pouco mais difícil, né? O associado ficar mais confortável, mas, enfim, até chegar nesse processo, a gente tem várias esteiras dentro da cooperativa. E um dos pontos também que, através do CRM, que o Rafael demonstra para vocês em tela, é a tempestividade da recuperação. Então, hoje, um problema que a gente via antigamente, que era a demora do start do processo. Então, hoje, a partir do primeiro dia de default, a gente, através de ferramentas de supervisão, aí eu tenho a minha equipe que atua nesse sentido, nessa supervisão, já pode verificar se essa atuação ela está sendo feita, tanto pelo nosso time comercial, que faz parte também da esteira de recuperação, né? E quanto da nossa cobrança administrativa, quanto da nossa cobrança judicial. Então, ferramentas que possibilitam supervisão também, e através dessa supervisão,
a gente pode reportar aos nossos órgãos de administração para que a tomada de decisão seja bem mais efetiva. Sobre o papel da tecnologia, né, e dos CRMs e dados de comunicação inteligente que a ferramenta nos traz, a virada de chave ela só é possível por conta da tecnologia, né? O Dr. Gilmar bem comentou que a tecnologia por si só não adianta em nada, eu ter N painéis em BI, em Python, né, e através de machine learning aí do processo, não é nada. A gente fez um processo de tecnologia muito bem estruturado com a parceria do time da Nexo, para que a tomada de decisão seja embasada com base nos números feitos e projetados nos nossos relatórios. Você pode pausar o vídeo, Gabriel? Essa tela é bacana, eu queria fazer alguns comentários. Como vocês podem ver ali, essa tela é sobre cobrança geral, né? Você pode ver todos os cards, até a quantidade de operações que você tem em default dentro da sua carteira de crédito, e nós aqui temos uma carteira de crédito bem robusta, então o CRM, o processo de organização visual, ele é muito importante na tomada de decisão aqui dentro da cooperativa, e ali você pode ver o valor total de inadimplência e os cards que estão sem interação. Então, a nossa supervisão, ela é muito atuante nesse sentido, né, para ver se os times de cobrança, que nós temos cobrança terceirizada, têm atuado de fato, de maneira tempestiva nessas operações. Sobre a integração com o nosso WhatsApp, né? Nós vimos uma melhoria, de início, nos 2 primeiros meses, a gente melhorou em 80% do nosso processo de recuperação, e aí, com o uso da ferramenta WhatsApp, a gente homologou na meta, né? Criou algumas mensagens personalizadas, a gente conseguiu observar um incremento de 40%, atingindo aí os 120% de melhoria no processo de recuperação. Sobre os resultados, né, em 4 meses e meio, que eu falei para vocês, já até adiantei alguns spoilers, nós observamos um aumento em média aí de 120% na recuperação de crédito e cobrança administrativa, né? É algo que para nós tem sido muito importante, até por questões de mercado, a gente fala de juros muito altos, a gente entende que a recuperação de crédito é um grande fator na constituição de resultado financeiro das cooperativas nesse exercício. Então, o processo de recuperação, e isso a gente tem observado dos números do nosso próprio resultado financeiro, que tem sido um fator determinante para que a cooperativa consiga distribuir ali o melhor capital no final do ano para o nosso associado. E fechando aqui, minha fala vai ser bem breve, acho que o Rafael vai comentar um pouco sobre o sistema, que é para a gente respeitar o roteiro. Os resultados que eu comentei com vocês, eles demonstram que é possível a gente aliar a eficiência operacional, mas manter o respeito ao nosso cooperado, que é, de fato, o grande diferencial de uma cooperativa para as demais instituições financeiras, que é o relacionamento com o nosso cooperado. E com o uso desses dados, dessas tecnologias, e uma abordagem bem mais estruturada, que eu comentei para vocês, a gente conseguiu melhorar bastante esses índices de recuperação, sem comprometer a imagem da instituição, porque através de contratos que foram disponibilizados aí pela Nex, a gente passa por todo o nosso time de tecnologia, nosso DPO também valida essas informações. Então, a gente está bem respaldado em relação ao LGPD, casamos a nossa esteira de crédito com a 4966 e através dessa engrenagem que foi toda pensada nos temas que estão propostos hoje nesse webinar, a gente conseguiu aí, está conseguindo, né, podemos melhorar muito ainda, está conseguindo trazer um resultado bacana, tanto para o nosso conselho, quanto principalmente para o nosso associado. Então, fica claro que a cobrança ela pode, de fato, obedecer às tecnologias, ela tem que ser aperfeiçoada através da automação de processos, mas ela tem que sempre ser voltada ao respeito ao nosso associado acima de qualquer coisa. Para nós da Nexo, ficamos muito felizes com essa fala, viu, doutor Matheus? Até porque é um dos nossos lemas aqui, né? O atendimento humanizado, ele não é necessariamente feito pelo humano. Ele é humanizado na tratativa, na mensagem, na forma, na empatia, como foi muito bem colocado por todos aqui nessa manhã, que a tecnologia ela veio justamente para ajudar, para auxiliar e acrescentar nesse atendimento que é realmente o importante, que é o cerne das cooperativas, esse tratamento mais próximo, né, do cooperado, essa comunicação mais afetuosa. E aí é isso, né? A tecnologia ela vem para ampliar essa característica, não para substituir qualquer atendimento ou qualquer atendente, como a gente tem visto em alguns lugares, assim, sou de uma cidade que tem 2 mil habitantes, né? Eu me mudei para Bauru há pouco tempo e lá está uma polêmica com as instituições financeiras que estão fechando, não faz mais sentido para os bancos, para os grandes bancos estarem em cidades pequenas, né? E as cooperativas
assumir esse papel, né, de no mundo de tecnologia em que está todo mundo voltando para o aplicativo, para o atendimento com robô, com chatbot, a cooperativa ela está indo para um caminho que é tecnológico, mas também mantém essa humanização, esse acolhimento, essa proximidade do cooperado, que muitas vezes busca isso, né, e deixa de ter um banco convencional para ir para uma cooperativa justamente por conta desse atendimento, né? E eu até queria convidar agora o doutor Gabriel para voltar aqui ao cenário para falar do módulo de ajuizamento, né, que também está bem implementado lá na Cicobi Amazônia, que é uma integração que tem todos os processos dentro de um único sistema, e eu queria convidá-lo para falar um pouquinho mais, doutor Gabriel. Até tem um vídeo aqui, vou pôr o vídeo para a gente rodar aqui, enquanto o senhor explica para a gente como que foi esse Isso, processo de Rafael. ajuizamento. Eu até acabei de mandar uma mensagem no chat aí que nós temos esse vínculo. Como o Matheus mencionou mesmo sobre a plataforma de cobrança, nós também temos no sistema Nexo o sistema de ajuizamento. E esse sistema de ajuizamento, ele faz um vínculo, né? O diferencial que nós analisamos devido a várias empresas que nós efetuamos o levantamento é que a Nexo ela tem um diferencial muito importante, que ela utiliza informações internas do sistema para analisar, tanto em conjunto com uma plataforma de cobrança que o Matheus já mencionou, e ela traz esse vínculo para o aspecto jurídico, que está, como está mencionando no vídeo, sobre os ajuizamentos. Nós, nos ajuizamentos, nós realizamos as inclusões e todas as informações dos processos. Também nós temos também cada quadro, nós temos as tratativas também vinculadas a cada processo, e um dos aspectos principais é que eles puxam automaticamente as operações que estão no sistema e ele já inclui no sistema do Nexo, para a gente já ter uma tomada de decisão. Muitas vezes, executamos tal contrato, mas tem outro contrato que já aparece lá no sistema de cobrança da Nexo, então vamos executar esse também. E nós identificamos, através também desse sistema, uma melhora muito boa. Por cima, o que eu estava analisando, praticamente 100% nós elevou os nossos trabalhos. Muitas vezes também alguns é necessário dos gestores, alguns relatórios. Muitas vezes a gente tinha que tirar um relatório individualmente. Hoje também no sistema do Nexo, eles têm também a automatização das atualizações processuais. Também isso é um aspecto muito importante, que ele tem o diferencial também, que muitas vezes as outras empresas têm também isso, só que o diferencial da Nexo que ele faz de acordo as empresas necessitam. Um exemplo que nós já fizemos esse estudo, essa prática com eles, e nós recomendamos muito bem esse sistema da Nexo, porque para nós foi de grande valia e nos ajuda diariamente tanto nas tomadas de decisões, a gente precisa de um relatório rápido também, é disponível também, e eles têm também as atualizações do sistema. E outra coisa, um aspecto muito importante também, que nós temos várias pontos de atendimento, é que todos do ponto de atendimento eles têm acesso a esse sistema. O ponto de atendimento em outra cidade, eu preciso verificar sobre esse devedor, como é que ele está. Ele só coloca o CPF e vai aparecer todo o histórico desse devedor. Quais contratos estão ajuizados, em que fase esses contratos o ajuizamento já se encontra. Então, eu vejo para nós aqui é de grande valia esse sistema, tá? E também, caso vocês queiram contribuir também e verificar mais sistema, o setor da Nexo, eles também estão disponíveis também. Eu também, caso necessário, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas em outro momento sobre o sistema também, eu também estou disponível. E, ao meu ver, se vocês analisar o sistema de forma detalhada, é um sistema muito bom para o desenvolvimento dos trabalhos das instituições financeiras também e das empresas. Isso é muito bom de verdade mesmo. Eu gostei, também dei o início a esse sistema, até nós conversamos com o setor da Nexon, nós precisamos do sistema jurídico, vocês têm o sistema de cobrança e nós precisamos do sistema jurídico também para vincular os dois processos em um sistema só. Então, o estudo, a gente marcamos reuniões, então nós conseguimos gerar esse sistema
para o desenvolvimento dos trabalhos e é um sistema muito bom mesmo. Nós já analisamos outros sistemas de formas externos e nós escolhemos o sistema de ajuizamento da Nexo devido à sua celeridade e também um aspecto muito bom para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, tá? Passa a palavra novamente para o Rafael. Obrigado, doutor Gabriel. Tem algumas dúvidas aqui, né? Mas para a gente respeitar o horário aqui, a gente tem a Viviane fazendo algumas questões técnicas aqui, a gente responde no particular depois, nosso time entra em contato com vocês. Só queria fazer uma pergunta aqui do Rafael, meu xará aqui, que perguntou para o Matheus se a esteira de cobrança parametrizada inclui a participação ativa da assessoria jurídica externa na plataforma e os fluxos, isso inclui a gestão de ações judiciais e se restringe à fase de cobrança administrativa. Acho que aí complementa um pouco, né, do que o Dr. Gabriel falou agora do módulo de ajuizamento, que são módulos complementares. Mas se o Matheus puder explicar para nós como que ele tem sido utilizado lá na Sicoob Sicoob-Cred, à vontade. Rafael, eu vou só pedir para você repetir rapidinho, que seu áudio deu uma cortada para mim, mas só um breve resumo da pergunta, por favor. Se a esteira parametrizada ela inclui a participação ativa da assessoria jurídica e se essas ações judiciais estão feitas no fluxo também da gestão ou se é só na cobrança administrativa que vocês têm usado hoje. Certo, assim, boa pergunta, né? Na cooperativa, a gente entendeu que não era interessante envolver a parte jurídica nesse assunto. Então, como é que a gente faz? A nossa esteira da anexo de cobrança, ela vai até o 60º dia de default, que é a cobrança administrativa. Ali ela é dividida entre comercial, nosso comercial tem a esteira deles, o Dr. Gabriel comentou que todos os PAs têm acesso aqui da mesma forma, então todos os nossos gerentes comerciais, gerentes gerais atuam dentro da plataforma na primeira esteira, na segunda esteira ela é direcionada já para uma área especializada em recuperação de crédito, e nesse terceiro momento aí a minha equipe, o meu time responsável aqui, faz o crivo das operações que seguirão para ajuizamento, para execução da dívida dos devedores, e a gente faz a separação disso no SharePoint, né? Então, dentro da anexo, não. O Dr. Gabriel expôs aí o módulo de ajuizamento, acho que atuaria nesse sentido, né? A gente optou aqui na cooperativa por utilizar, por enquanto, só a cobrança administrativa dentro dessa automação de processos. Uma coisa que ficou, a gente não conseguiu falar no momento ali, doutor Gabriel, é que o sistema da Nexo também tem que faz a leitura no site do TJ, né, e traz para você também esses acompanhamentos, né? Se puder falar um pouquinho para a gente como tem sido essa experiência para vocês com essa funcionalidade? Isso, essa nova funcionalidade, ela foi muito boa para nós, porque a gente muitas vezes precisava de alguma atualização do processo, em que fase ele já se encontra, e nós ainda não tínhamos essa atualização automática no sistema da Nexo. Mas agora, com essa evolução, nós já temos. E um exemplo lá, houve uma intimação do devedor, então no sistema ele faz essa pesquisa automática no site dos TJs e ele envia para o sistema de ajuizamento essas informações. Então, um exemplo, a gente precisa tirar algum relatório em que fase se encontra o processo de execução contra o Gabriel, então já vai aparecer todo o relatório que fase que ele está. Que essa busca também automatizada do sistema IA pelo sistema da Nexcop é muito bom mesmo e eu recomendo. Oi, a gente se estendeu um pouquinho do horário aqui, acho que é um tema bastante relevante, bastante pertinente, né? Todo mundo tem interesse em saber como que as pessoas que já implementam, né, estão tendo esses bons resultados, fazem, né? Hoje foi só 2 módulos, nós temos outros módulos como lista inteligente, o módulo de campanha, então tem vários módulos que são importantes para esse relacionamento humanizado que a cooperativa sempre prega, né? E aí também agradecer a participação de todos vocês. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos que estiveram conosco aqui do início ao fim, que entraram, tiveram que sair. Vai estar gravado também esse webinar para depois ficar à disposição de vocês para conferirem esse material. Agradecer ao Gabriel, ao Matheus, ao Gilmar pela fala aqui, que foi muito bom. Poder ouvi-los, né, saber como que tem sido a prática, né, e essa troca, né, essa intercooperação que a gente sempre busca, né, entre as cooperativas, a gente trazer aqui um pouquinho, né, espero que seja o primeiro de muitos, que nós possamos nos reunir mais vezes aqui e também falar sobre outros temas. Muito obrigado, e aí fica aberto o microfone para vocês se despedirem e fazer as considerações finais. Só
Agradecer também ao Rafael, né? Como disse também no início, ao Junqueira e à Mônica, que participaram da criação do webinar, e dizer que eu estou à disposição, né? Recebi algumas mensagens no Teams aqui durante a fala, então vocês pegaram aí meu contato via Teams e permaneço à disposição para a gente compartilhar experiências e chegar num denominador comum que seja bom para todos. Então, muito obrigado a todos e excelente dia a todos. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Também, mesma coisa, estou disponível também, caso queiram também entrar em contato via Teams, também estou disponível. Também meu escritório está disponível para vocês também para alguma dúvida que vocês necessitam. Em relação também ao sistema da Nexo, também que eu posso também auxiliar vocês. E desde já agradeço pelo tempo que vocês disponibilizaram para a gente bater esse papo aqui, em relação a esse assunto muito importante. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Eu vou só fazer um parênteses aqui, só para a gente poder deixar um pouquinho mais de pimenta na conversa, em que eu penso o seguinte, que o momento ele pede mais atenção, né, em relação à resolução 4966. E, de fato, quem ainda não segmenta sua carteira de cobrança e não diferencia suas estratégias, sem sombra de dúvidas, tem um grande risco, né, em colapsar a sua carteira de crédito. Provavelmente a sua cooperativa pode estar perdendo dinheiro, porque se não está otimizando os seus recursos, né, se cobra todo mundo da mesma forma, ou se você está cobrando demais uma parte dos cooperados, ou está cobrando de menos uma outra parte, ou pior, tem gente ainda que não está fazendo as duas coisas. Nesse sentido, é obrigatório, né, rapidamente identificar essas variáveis que possam diferenciar os seus cooperados e com isso testar diferentes tipos de abordagem, né, para cada perfil, né, de produto e segmento. Então, assim, ter dentro das cooperativas um CRM que te propicia essa jornada de relacionamento com o cliente inadimplente, entenda, é a melhor forma de você poder recuperar o crédito em menor tempo possível. Porque aquele pensamento em que a gente tinha, né, que não dá para se ter mais, em que você consegue recuperar o crédito de 30 dias em atraso é o mais fácil para se recuperar, é engano. Hoje, no atual modelo da legislação, não é mais o melhor modelo. E aí, trazer um dado que ele ficou visível para todo mundo, que foi no último trimestre passado aí, o Banco do Brasil teve um prejuízo de mais de R$1 milhão devido às questões do provisionamento, né? Justamente, e o que mais levou a esse prejuízo foi a carteira do agro. Então, hoje o provisionamento tem que ser muito bem estudado e você precisa antecipar cada vez mais essa regra. Para isso, você precisa ter aí, de fato, tecnologia, né, com sensibilidade para trazer resultado, tá bom? Obrigado a todos aí e um bom dia para vocês. Olha, eu que agradeço aí todo mundo que participou, principalmente nossos colaboradores aqui nesse webinar, que trouxe bastante riqueza para essa discussão, né? Como o Gilmar nos disse, ela é importante porque o momento pede isso, né? Algumas mudanças e mostrar a sensibilidade da cooperativa com ferramentas tecnológicas mostra que esse é o caminho do cooperativismo, né? E esse é o ano do cooperativismo, né? Então, está bastante em alta. Acho que é um momento para a gente trazer para a mesa mesmo essas discussões mais amplas sobre temas que atingem todos e acabam impactando nesse setor que é tão importante para a economia, tem se mostrado cada vez mais importante, né? Mais uma vez, agradecer a participação de todos. Espero que nos próximos webinars a gente possa se encontrar e trazer outros temas aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.